Já fui peão boiadeiro, fui até tropicalista. Outrora fui bom goleiro, hoje sou equilibrista. De dia sou cozinheiro, à noite sou massagista. Sou galo no meu terreiro, nos outros abaixo a crista. Me calo feito mineiro, no mais, vida de artista. Esse é mais um programa Papo na Laje. Eu sou a Dani Câmara. Estou aqui hoje com toda a nossa equipe, diretamente da Vila do João, na Maré, para bater um papo sobre ser artista. Oi galera, sou o Rona, sou um artista lá do Morro dos Pretos Forros, na Boca do Mato. Venho aprendendo na prática, na caminhada, a me expressar. Seja como cenógrafo, como figurinista, como artista visual, como roteirista. Eu gosto muito de experimentar e estou aqui com essa galera incrível para falar um pouco da minha trajetória, né? Não do que eu vivi, mas do que eu ainda quero viver, que eu ainda quero muita estrada para caminhar e para construir. Fala família, eu sou Tarso Tabu, sou da Baixada Fluminense de Caxias. Sou um multiartista em construção, multiartista inquieto, um multiartista que trabalha na urgência, que gosta de aprender, né, com a arte. E estou aqui no Papo na Laje para poder contribuir aí com esse projeto incrível. E vamos que vamos. Ser artista, Rona Neves, ser artista, Tarso Tabu, como é para vocês? A primeira palavra que me vem em mente sempre é ação. Ação, né? Porque é a necessidade de se expressar, a necessidade de trazer o conceito sobre o que você quer realizar, seja com o teu corpo, seja com a pintura, seja com o bordado, seja com a escrita, né? E não dá muito para você esperar um tempo ou um momento em que aquilo se dá. Aquilo se dá a partir do momento que você tem uma iniciativa. Porque aí você também começa a entender muito do seu trabalho, né? E aí descobrindo também o que você quer fazer para que você também não se enquadre em alguma coisa que você não está afim de fazer. Então, para mim também é essa liberdade de encontrar outros caminhos e de se desviar também, né, de outras questões também, para poder ter essa liberdade de ser você dentro da sua arte. Eu acho que é isso, né? Cara, ser artista é ser livre, né? Ser artista... Porque essa coisa de ser artista, né, para mim, sempre foi um lugar muito distante, né, para minha família, tipo, ser artista. O que era ser... Até, sei lá, até os meus 18 anos eu não tinha essa visão do que era ser artista ou que eu poderia ser artista. Mas eu já era artista, né? Sempre, acho que eu fui ter essa noção de que eu já era artista depois, já com uns 20 e poucos anos, quando eu comecei a entender que para ser livre, né, para você estar livre, você precisa fazer coisas que estão no seu coração, coisas que você sente, que atravessam, que está na sua sensibilidade, né? Então acho que ser artista também é ser você, é ir no seu mais profundo, na sua mais profunda sensibilidade, né? Onde você está mais inteiro, onde você tá mais entregue mesmo, assim, tá tudo seu ali, né? Até porque para mim a comunicação tem uma relação muito, muito ligada a ser artista, porque antes eu tinha uma dificuldade muito grande de mostrar quem eu era e de falar, né? De falar mesmo com a boca de quem eu era. E a arte me proporcionou eu poder dizer para as pessoas quem eu era a partir da minha arte, né? Então, acho que ser artista é ser livre, né? Você poder ser você na sua maior potência, na sua maior essência, sem julgamento, sem pré-julgamento, sem apontamentos, sem certo, sem errado. É isso, é ser, existir. Agora, esse encontro de existir e ser livre, e essa explosão de criatividade que é colocar para fora algo, né, de se experimentar, a gente sabe que não é fácil nessa sociedade que a gente está, né, que é uma tarefa árdua
e difícil porque a gente está sempre em encontro da gente mesmo, né? Porque tudo vai afastando a gente da nossa essência, a gente sabe que tem um apagamento. Como é que vocês trabalham isso no dia a dia, né? Você já falou que é dessa explosão, mas tem aí suas ações diárias e cotidianas. Sim, sim. A arte ela foi se fazendo presente em movimentos cotidianos na minha vida, no próprio território onde eu nasci e me criei. E aí hoje, quando eu coloco em atividade a performance, a pintura e a escrita, eu começo a entender que tudo estava sendo construído lá atrás, na infância. Só que eu não entendia. Tudo era brincadeira, tudo era diversão, e eu quero continuar pensando dessa maneira. Tem que ser algo que me dê muito prazer em fazer. Eu não quero ser uma fábrica de produzir arte. Eu quero ter a liberdade de fazer a arte, de trabalhar bastante com figurino, com pintura, com cenário, mas também quero ter tempo para poder pegar a minha sobrinha de 3 anos, botar ela aqui na carcunda e sair brincando com ela pela casa, né? Então, para mim, essa relação com o dia a dia, com o cotidiano, ela é fundamental. Ela não me distancia desse processo de criar. Eu vejo muitas possibilidades até quando eu estou brincando com a minha sobrinha, de escrever coisas para as crianças, de inventar história voltada para o público infantil, porque eu aprendi na prática e no dia a dia a ser muito criativo com a minha mãe e com meu pai, a encontrar, com meus avós também, a encontrar soluções, sabe, rápidas para atender aquele momento. E isso me deixava muito criativo. Então eu fazia isso na vida, brincando, fazendo dos pregadores do varal foguete, da sandália havaiana carrinho de corrida, do lençol da minha mãe uma capa para sair correndo pelo morro. Essa liberdade de criação, essa liberdade de imaginação é o que eu procuro manter até hoje. E eu acho que é isso também que não faz com que eu fique buscando meios ou comparações, sabe? É entender que esse universo foi muito rico da infância, da adolescência, apesar de não ter relação com arte, né? Eu não fui um cara que fiz aula de pintura, que fiz desenho, que tinha relação com museu. Nunca fui a museu na minha infância, fui tipo muito depois. Mas tudo que visualmente se apresentava para mim era muito enriquecedor. Quando eu começo a escrever mais, a pintar mais, todas essas imagens começam a vir. Vi com uma força muito grande, né? Eu não pensava em levar aquilo para museu, para galeria ou para nada. Eu só pensava em não deixar morrer. Assim como o Rona, eu também tive uma infância muito assim. Eu fui criança mesmo. Eu fui criado em quintal, rua de barro. Então as ruas não passavam carro, né? Não tinha essa coisa. No máximo passava carroça e bicicleta. Sabe, eu pude estar na rua, brincar com as crianças, brincar de bolinha de gude, pipa, criar brinquedo, sabe, fazer brinquedo de garrafa PET, de champinha de garrafa, sabe, eu fui criança mesmo nesse lugar mesmo de você poder viajar, criar imaginações diversas, ir para lugares assim, para histórias que só quando você é criança mesmo, você se permite ser criança, você consegue acessar esses lugares. Tanto que já ouvi muito de parentes meio que é meio maluquinho, doidinho, fica criando essas coisa de doido, porque a pessoa tinha dificuldade de acessar porque a pessoa estava abandonando de alguma maneira ali aquela infância, aquela coisa da criança que toda criança tem, que é o genuíno da imaginação, né? Então, quando o Rona fala isso, que ele hoje se vê com a sobrinha e tal, eu também me vejo muito hoje com meu filho nessas oportunidades de poder retornar a lembranças e memórias, né? Meu trabalho fala muito sobre memória, né? Sobre coisas que eu já vivi na infância que eu vou trazendo para hoje, vou atravessando com coisas que me chocam hoje e me fazem voltar um pouco lá atrás e lembrar, caramba, isso aconteceu lá atrás e tem a ver com isso que está acontecendo agora e tal. Então, as dificuldades, né, da vida sempre foram muitas, assim. Então, eu sempre tive que criar possibilidades, né, como o Rona falou, de resolver as questões. Então, eu queria fazer coisas, eu queria poder ter coisas para fazer. Então, não tinha muito possibilidade de fazer curso, essas coisas. Então, eu ia
criando no meu dia a dia coisas que eu ia encontrando no meio do caminho. Ia num pé de amêndoa, e aí a gente ia lá buscar amêndoa, ou então ia para a linha do Tem para pescar rã, sabe? Essas coisas que são de narrativas periféricas que você... que naquele momento ali eu vivenciava e era muito bom, me deixava feliz, eu ficava como se eu fosse preenchido por aquilo. E depois, quando eu comecei, né, a passar a ver algo como arte, entender que coisas que eu sabia fazer poderiam ser arte e tal, e aí isso foi vindo de pessoas, de amigos que iam vendo, cara, isso que você faz é muito legal e tal, você podia fazer isso para vender, coisas assim e tal. E eu fui fazendo movimentos na minha vida que foram me abrindo esses espaços, porque tipo, eu pintava as ruas na época de Copa do Mundo, então, e como existiam e existem vários outros meninos que acham que isso não é arte, que não né? é arte, que estão lá assim e que tem muita potência, sabem fazer muita coisa. Como, por exemplo, a gente construía o nosso próprio carrinho de rolimã. A gente serrava madeira, primeiro a gente catava madeira, aí catava o rolimã, aí serrava madeira, e aí pregava, e a gente fazia, a gente era engenheiro com 7 anos, 8 anos de idade. Então, tipo, isso também já é um processo artístico, porque cada um criava de um jeito. Um já pegava uma tinta, um resto de tinta de um tio, de uma tia, da avó, já pintava uma parte, já fazia ali um design diferente. Aí já, né, cada um ia dando a sua personalidade pro seu carrinho e tal. Então isso já era, o artista já estava ali, mas eu ainda não tinha não tinha tido esse encontro, né, de entender que cara, isso é arte. Essa vivência toda que você tem, que nós tivemos, né? Sim. Isso ainda se faz presente muito hoje. Total. Que eu acho que o fato também da gente se manter como artista e de eu criar caminhos como artista é isso. Uhum. É eu entender que aquele espaço onde eu vou montar a minha exposição, eu posso sim ir lá e montar. E eu monto toda. Eu vou e monto e prego. Sim. E depois eu desmonto e faço o transporte e crio os meios na ação para que o trabalho seja conhecido, para que eu esteja trabalhando e atuante como artista, criando outros caminhos e outras vertentes, porque foi uma segurança que eu aprendi ali com os meus mais velhos, entendeu? Tipo assim, aprende para você se virar bem no mundo. E meu pai dizia isso para mim. Sim. Entendeu? Isso não Sim. quer dizer que você vai ter que ser eletricista. Meu pai era eletricista. Sim. Eletricista quando crescer. Mas quando Você não vai ser precisar pedreiro, mexer... Vai ter que aprender. E aí eu percebo que mesmo diante de outros trabalhos que eu tive, de outras funções que eu fiz, eu estava sempre com um olhar artístico. Eu trabalhei como pintor de parede durante 4 anos e meio, e quando eu lixava a parede, eu tentava convencer as pessoas de deixar aquela parede descascada. Porque eu via uma beleza, eu via uma poética. Cara, isso aqui é lindo, com um poema, fica muito bonito. Olha que lindo. Isso aqui são camadas. E a pessoa me olhando assim, pô, o que esse pintor quer? Que aí também tinha isso também, ainda tinha esse outro lugar. Sim, sim. Né? Você ter essas ideias, mas você era o pintor da parede do cara. E o cara, pô, esse cara tá maluco. Entendeu? E aí você também não se via fazendo aquilo ali. Você também não entendia que aquela textura pode virar uma base para uma tela. Hoje eu faço isso nas minhas telas. Eu uso muitas camadas, muita textura e uso muita ferramenta de pintura. Eu uso rolo de pintor, eu lixo. É um trabalho, eu sinto no meu processo de pintura, muito braçal, de carregar a lona, várias lonas. Físico, né? Físico, dar camadas de tinta, dar camada de pintura e tal. E aí eu acho que a presença do corpo, né? E quando eu falo da presença do corpo, eu falo do território todo que você traz junto com você, ela é fundamental, porque aí eu entendo todas essas minhas passagens, nessa minha construção, como o meu caminho. Entendeu? Sabe? O meu caminho, enquanto artista, passou por isso tudo. Sim. Passou pelo trabalho como office boy no centro, que me dava sagacidade para andar no centro, desviando entre os carros, para fazer o meu trabalho cedo, para depois ficar de bobeira no Largo da Carioca vendo os artistas populares se apresentando, que foram os primeiros artistas que eu vi atuando, né? Eram os artistas populares do Largo da Carioca. E aí eu queria fazer, eu falei, caramba, eu faço isso em casa. Como é que eu faço para estar aqui, né? Quem é que dá a autoridade ou a autonomia dessa pessoa dizer você é artista, você não é, você é bom, você não é? Você tá entendendo?
Então eu acho que você ter em você o caminho que você quer seguir e também aprendendo e entendendo nesse caminho, você pode encontrar também nesse caminho onde está a abundância. Eu não sou um artista rico que ganha rios de dinheiro. Tem até artistas que ganham, eu acho, né? Que ganha rios de dinheiro e tal. Mas quando eu vou no meu ateliê e aí eu entro num espaço que não tem nada e daqui a uma semana tá de tecido, de coisa pendurada até o teto, isso é abundância. Total. Isso é fartura. Com certeza. Sacou? Isso é riqueza. Quando você recebe os jovens, os amigos, e quando você divide o aprendizado, isso é abundância. Porque se você guarda para você, é acúmulo. E se você... Quer dizer, também não é dividir com qualquer pessoa. Quando você oferta isso para esse jovem, você traz, recebe, troca, acolhe, né? dialoga, é uma divisão. Ó, vem cá. Sabe como é que eu fiz isso aqui? Isso aqui eu peguei cartaz de madrugada de supermercado, aqueles de promoção, que é resistente pra caramba, e fiz capacete para um conto infantil, de uns astronautas. Foi isso aqui. Tá vendo esse tecido aqui? Esse trabalho é lindo. Esse tecido aqui era um cobertor da minha mãe, que virou parte do figurino do Dembaiá. Esse tecido aqui que eu estou usando agora é para um ensaio fotográfico, inclusive amanhã, com uma galera de teatro e dança. E aí você vai significando, você não deixa de trabalhar pela escassez da ferramenta do material. É claro que você também quer ter material bom e é necessário que tenhamos bons materiais e boas ferramentas para as nossas construções. Sim. Porque a arte, ela é construção. Sim. Ela é construção contínua. Ela é eu penso assim, ela é algo que para mim, ela se oferece para muitas pessoas. Entendeu? Ela não é uma coisa para mim. Se ela atende a uma comunidade, atende a um grupo, ela se expande muito mais e você recebe muito mais, né? E isso para mim é um aprendizado constante. Que bom que você chegou até aqui assistindo o programa. Vou te convidar para apontar a câmera do seu celular aqui pro nosso QR Code e seguir as nossas redes sociais. Vem com a gente que agora tem mais. Eu vejo que tem esse lugar da autoridade do próprio trabalho, né? Quando o Rona constrói todo esse lugar da infância, quando traz a família, quando traz o entorno, quando você também fala sobre as possibilidades, né, e os materiais que vocês podem trabalhar, porque tudo vocês transformam em arte, isso é muito lindo, né? A gente está falando de múltiplas linguagens, através da arte visual, mas a gente sabe que vocês também percorrem outras artes, né? Teatro, enfim, né? Tem a escrita como esse carro-chefe também, né? Sim. Fazendo trabalho. E essa autoridade do trabalho é uma conquista pra gente diária, né? Que a gente já falou aqui, que não é fácil a gente descobrir o nosso caminho e, ao mesmo tempo, costurar esse caminho com as nossas realidades. Tarso fala muito da espiritualidade, né? Rona falou de Exu como esse lugar da comunicação, o artista é um comunicador. Enfim, falar também dessa espiritualidade que costura as nossas vivências também, né? E que nos direciona para essa explosão de criatividade que a gente pode causar no mundo. Essa coisa da espiritualidade, para mim, na minha família também, como acho que muitas famílias, sempre tinha essa galera da parte mais católica, né? E a galera que estava ali mais para a espiritualidade, candomblé, umbanda. Então, na parte do meu pai tinha muita gente, um tio meu que dava consulta, então eu tenho muito na minha memória, que como criança, indo até a casa do meu tio, e meu pai se consultando com as entidades que meu tio trabalhava, né? Enfim, e era uma coisa que na época era muito louco, que eu não entendia que era uma coisa da espiritualidade, mas eu ia sempre pela imagem, essa coisa do visual, de ver da maneira como ele se comportava, das coisas que ele fazia, do charuto, como ele acendia, da cachaça e tal. Tudo isso para mim era como se fosse uma encenação. Então eu entrava numa onda mesmo de, tipo, tá rolando uma parada que é maneira. Tipo assim, era maneiro. E aí quando eu ia pro candomblé da parte da minha mãe, que era minhas tias e tal, que tinha e tal, e aí sempre era festa de erê, quando minha mãe meio que tinha um pouco de receio, tinha medo, assim, de ir muito, né? Mas minha madrinha, que era do candomblé, então me levava, então eu ia. E o que me chamava muita atenção sempre era também as coisas do que eu via, da imagem das coisas, que eu era muito pequeno, né? Depois que fui ficando maior, fui entendendo, mas em criança eu ainda não entendia toda essa responsabilidade espiritual que a coisa tinha, né? Aquele ritual tinha,
mas era muito a musicalidade, né? A maneira como as cantigas vinham, né? E os corpos como dançavam, e as roupas como se vestiam. Todo esse imaginário, né? A parte mais imagética era que me prendia. Então era algo que eu já sentia, tipo assim, eu sou daqui. É como se eu fosse de fato dali, assim. Já tinha, acho que, uma coisa mais da ancestralidade também, que era algo que depois eu fui entender depois, né? E aí eu fui, no meu trabalho, isso foi vindo muito no caminho. E isso se deu um start também muito grande quando eu conheci o Rona. Quando eu entendi que a arte, ela podia, a espiritualidade, ela podia estar também junto da arte. Era algo que eu ainda não tinha entendido, não entendi ainda que as duas coisas podiam estar juntas. E aí, quando eu conheci o Rona e comecei a ver aquelas coisas que eu via no candomblé, quando eu era criança, nos trabalhos do Rona, eu falei, cara, que incrível isso, que legal que dá pra gente colocar, né, as nossas vivências, as nossas relações espirituais no nosso trabalho. As minhas referências vêm muito dessas imagens, dessas pessoas que estão na rua em situação de rua, e não só pessoas que vivem na rua, mas pessoas que trabalham na rua, né? Essa galera que tá ali no sinal, que os caras pegam a caixa do Kit Kat e botam na cabeça, se fantasia de Kit Kat vendendo Kit Kat. Isso pra mim é um imaginário, é uma imagem que me chama atenção. Me chama muito mais atenção aquilo ali do que uma caixa de som, um cara fazendo um anúncio do omeprazol, do remédio da farmácia, por exemplo. Que também é uma narrativa, uma cultura ali da venda, do comércio, mas essas outras coisas me chamam, falando de comércio também, de venda, me chamam muito mais atenção porque vai para um lugar mais genuíno daquela pessoa, né? Mais único daquela pessoa, e não é algo que está se reproduzindo em camada e as pessoas vão fazendo porque isso aqui dá dinheiro, eu vou fazer. A pessoa faz aquilo ali porque é um ímpeto que teve nela, vou botar a caixa aqui na minha cabeça e vai ser assim, e vou vender a parada. Encontra uma forma, Encontra uma forma de fazer. Né? Quando eu pinto uma tela em homenagem a Inhansã, ou a uma festa de candomblé, ou uma oferenda para Oxóssi, seja lá o que for, aquilo ali me dá o gancho também para quando eu dou uma entrevista ou na minha exposição, falar da importância desse aprendizado e dessa cultura, do compartilhar, sabe? De abrir as portas para receber os amigos. Durante a pandemia, acho que todos nós, de alguma forma, fizemos isso ligando um para o outro, ou em algum momento, pô, Rona, posso ir na tua casa? Eu vou de máscara, eu fico distante de você. Claro, galera, vem! Sim. E fiz esse movimento de receber as pessoas. Você está perpetuando isso, você está colocando isso na prática também, né? Se você vai para uma comunidade, você pensa, bom, eu sou um artista, eu posso fazer um trabalho aqui com as crianças, eu vou dividir as minhas tintas com ele. É isso. É sobre o que você tem e sobre o que você pode fazer agora. Porque se eu pensar, não, eu vou correr atrás da tinta, pode ser que eu não consiga. E pode ser que aquelas crianças também não tenham o mesmo tempo que eu, porque na favela tudo é muito rápido. Você pega uma criança de 7 anos para levar ao teatro, você passa muito tempo, daqui a pouco ela está com 11. Sim. Daqui a pouco ela está com 12, 13, namorando. Eu encontrei o Rona, num hiato da minha vida, onde eu estava pensando em, tipo, não, que negócio de ser artista, não sei o quê, acho que não tem nada a ver, vou buscar outra coisa e tal. E foi bem no momento onde eu tava, assim, mesmo achando que a arte era algo caro, que eu não tinha condições de fazer e tudo mais, e aí o Rona falou, não, então, olha só, pegou umas lona que ele tinha lá, umas coisas, pegou uns pincel, umas tintas, não sei o quê, aqui, ó. E aí foi a partir disso eu comecei voltei a pintar, né? Voltei para minha arte, né? E entendi que às vezes é a partir desse movimento, né? De você de praticar a ação da coisa, né? De começar a fazer. E a partir desse pouquinho que ele me deu, eu comecei a fazer coisas e aí daí a coisa foi se desdobrando e eu consigo hoje eu mesmo, dá para um amigo que tá precisando de uma tinta, um amigo que tá, pô, mano, não tô precisando pintar, mas tô sem, toma aqui, mano. Divida aqui metade para você, metade para mim e vai. Porque eu acho que é sobre isso, entendeu? Porque se você entender a arte somente nesse lugar de você ir às galerias, de você ir ao museu, de você ter que ir para a Zona Sul para ver arte contemporânea, eu faço meu ateliê no subúrbio, Tarso também produz lá, e ali eu consigo me articular, consigo fazer exposição, consigo fechar trabalho a partir desse território. Eu não preciso me locomover ou distanciar
a minha arte. Porque se eu falo dessa arte presencial e desse acesso a essas pessoas, se eu começo a achar que o meu trabalho tem que estar somente nesses lugares, como que essas crianças da comunidade vão ver uma exposição minha nesses lugares? Pois é. E em que momento dessa caminhada eu, enquanto artista, perco essa narrativa? Que eu fico, tem que levar nas comunidades, tem que levar as crianças e tal, e daqui a pouco eu estou fazendo arte para fora, estou indo para fora, estou viajando, e me distancio daquilo que eu, de verdade, enquanto artista, eu acredito. A arte tem um poder muito forte. Sim. E a galera sabe disso. E a galera também quer se apropriar daquelas ferramentas para usar da maneira que ela quiser. Eu não quero ser um artista para atender as necessidades de uma galeria e ficar pintando para poder ficar vendendo e também enriquecendo uma galera do que já tem muita grana. Eu quero vender, entendeu? Mas eu não quero pagar mais do que eu acho que eu tenho que pagar para uma pessoa que talvez nem tenha atravessamento com a minha vida e talvez nem vá contar a história que eu estou vivendo. Sonho é poder ainda estar vivo daqui a muitos anos, fazendo arte, podendo ver meu filho crescer com um mundo mais livre, com mais respeito, com mais igualdade, e é isso. O meu sonho é eu poder ter total autonomia sobre o meu trabalho e poder, através do meu trabalho, gerar educação. Eu adoro criança, sou apaixonado por criança e se eu puder usar a minha arte como uma ferramenta de formação e transformação, não só para as crianças da minha comunidade, mas de várias comunidades, poder ter condição de montar espetáculos infantis para levar para essas comunidades, esse é o meu sonho, eu vou viver disso para o resto da minha vida. E eu acredito nisso, hein? É que eu posso fazer isso e viver fazendo isso bem velhinho, contando história para a criançada, ensinando muito do que eu... Muito não, um pouco, né? Que eu quero aprender mais, mas poder passar isso para eles. Eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito preenchido cada vez que eu vejo o brilho de uma criança recebendo a minha arte, ouvindo as histórias que eu invento, vestindo as roupas que eu construo. Realmente é muito mágico, gente.